Eu quero iniciar com um salmo sobre Jorei, né? A canalização. E o papel que nós adquirimos quando nos tornamos membros Mamerritôs, quando somos outorgados. O papel é servos de Deus. É um salmo de Meixo Sama. Seja instrumento horizontal, ministrando Jorei com amor. Vertical, divulgando os ensinamentos. Porque purifica corpo e alma, a arte do Jorei constitui realmente o verdadeiro batismo. O plano de Deus está momentaneamente prolongando-se. Procura preparar-te, polindo a alma. Um servo de Deus segue somente o que o Pai ensina e enfrenta com paciência qualquer situação. Quem se dedica à obra divina não se preocupa com o futuro, nem lamenta o passado. Bom, então, sobre a outorga à distância, o reverendo Hiroki me pediu para fazer alguns esclarecimentos sobre como vai funcionar essa outorga à distância. Primeiramente, eu vou explicar o que é o padrão aqui do Templo Luz do Oriente, determinado pelo reverendo Minoru Nakahashi, de que para receber o Ohikari, a pessoa deve vir à sede, deve vir a um culto presencialmente para receber, para ser outorgado. Ele explica que é um momento muito importante na vida do Mamerritô, né? E essa consciência da importância, a consciência do momento sagrado, não deixa dúvidas quanto à necessidade de vir presencialmente aqui diante do altar de Meixo Sama, baixar reverentemente a cabeça na hora de receber o Ohikari, né? Isso também é uma das etapas do aprimoramento espiritual, né? Então, ele sempre determinou assim. Mas o reverendo Hiroki, entendendo a necessidade deste momento, de algumas pessoas precisarem desse auxílio de cura física, espiritual, mental, emocional, ele abriu, né, temporariamente essa opção da outorga à distância. Então, vamos fazer uma experiência, né, e se der certo, depois a gente pode até estudar, porque isso era uma prática da época de Meixo Sama. Conforme foi lido no ensinamento, né, ele enviava o Ohikari para outros países. Naquele momento era muito difícil a viagem, mas para os residentes dentro do Japão, eles tinham que realmente ir numa unidade para serem outorgados. Então, a gente sempre tem que... O reverendo Hiroki, ele é muito enfático nesse ponto, do adaptar-se, né? Do adaptar-se ao momento, à necessidade. E, então, ele tomou essa decisão visando realmente ajudar as pessoas que precisarem agora desse recurso divino, né? E ultrapassar este momento. Então, para receber o Ohikari, para ser outorgado à distância, tem algumas etapas. O curso de iniciação também vai ser à distância. Para fazer o curso, todo interessado deve ler o livro A Arte do Jorei, que é o que tem a mão de Meixo Sama na capa. E também o curso de formação de Mamerritô, é uma apostila, né? A leitura do Arte do Jorei é essencial. Várias diretrizes têm suas próprias características de divulgar a doutrina e mesmo de praticar o Jorei, né? O livro A Arte do Jorei traz o roteiro, a base da dedicação aqui no Templo Luz do Oriente. Então, os membros, quando eles passam a praticar o Jorei, sempre é baseado nesses livros. Aqui nós temos atualmente o Arte do Jorei 1 e 2, mas para o curso de iniciação a leitura obrigatória é o 1. O curso de formação de Mamerritô tem ensinamentos não apenas sobre o Jorei, mas sobre a prática, né, da fé, né, de se tornar um Mamerritô, como também o cotidiano do membro. Então, tem uma parte que o reverendo elaborou com orientações sobre os cuidados com o Ohikari, aqui a constituição do Templo Luz do Oriente, o significado dos altares, né, e outras orientações. Então, são duas leituras, são sempre requeridas no curso de iniciação.
Normalmente, a gente pede também para ler o Evangelho 1, mas neste primeiro momento, para não ficar tão demorado, o reverendo Hiroki falou para deixar essa leitura para após a outorga. Então, por favor, também é importante esse aprimoramento, né? Então, as pessoas elas terão que ler. O Ohikari, ele será consagrado no culto mensal aqui da sede. Então, quem conseguir fazer as etapas, né, no culto mensal já vai ser consagrado o Ohikari para na segunda-feira ser enviado. O reverendo Hiroki acha adequado o envio ser somente por SEDEX, porque no PAC pode ficar, né, algum tempo lá jogado, né? É uma postagem mais demorada, fica mais tempo armazenado nos depósitos. Então, ele acha que, por ser um objeto sagrado, tem que ser enviado por SEDEX, que é um envio bem mais rápido. E também ele fala que o Ohikari, quando chegar na casa da pessoa, já vai estar consagrado. A pessoa tem que realmente abrir, já colocar no seu pescoço, ter a ciência de que está recebendo o altar individual, o altar pessoal, né? E o que o Ohikari representa para o novo Mamerito? Eu falei, eu sempre falo, eu fiquei muito feliz quando li nos ensinamentos que o Ohikari forma um fio espiritual entre o membro e Meixo Sama. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente sempre imagina que os fios espirituais são aqueles estabelecidos entre os parentes, entre as pessoas conhecidas, com quem a gente mantém algum relacionamento durante a vida. Mas não, o Ohikari nos liga a Meixo Sama, né? A essência do Criador. Então, é uma alegria muito grande. Ele é realmente algo que modifica a nossa vida. Além disso, o Ohikari também está nos ensinamentos. Ao receber o Ohikari, o Mamerito, o Yukon, eleva-se 20 graus nas camadas do reino espiritual. Então, isso já traz também uma modificação automática, né? De mais alegria, mais esperança, né? Mais positivismo neste momento que a gente está precisando tanto. Então, é importante o interessado em receber o Ohikari, em se tornar um Mamerito, saber, né, dessa importância, do que significa isso na sua vida. Além disso, eu também vou ler brevemente um trecho publicado aqui no Arte do Jorei sobre a orientação de Meixo Sama, né? Na página 64, a força espiritual do Jorei. A cura de uma doença depende do poder espiritual do Jorei e da pessoa que o ministra. Contudo, quanto menos forçado, mais forte ele será. É, pois, muito importante a atitude de quem o está canalizando. Se verdadeiramente o ministrante conseguir não usar a sua própria força, deixando a mão bem relaxada para que a luz flua com naturalidade, estará prestando uma valiosa ajuda. Há outro ponto fundamental a ser ressaltado. O poder do Jorei depende também da elevação espiritual daquele que o ministra. Para consegui-la, os Mamerito devem dedicar-se com perseverança à leitura dos ensinamentos. Dessa forma, irão pouco a pouco aprofundando a sua sabedoria e adquirindo mais confiança e fé no Jorei, que, consequentemente, se tornará mais poderoso. No capítulo seguinte, na unidade seguinte, em Sabedoria e Ponto Focal, Meixo Sama fala: ao ministrar Jorei, em primeiro lugar, é preciso Tie Shokaku, sabedoria. É esta capacidade que lhes permite enxergar as causas dos sofrimentos. Tendo Tie Shokaku, todos vocês podem ver corretamente o ponto onde está a origem do problema e avaliá-lo com precisão. Assim está escrito no Goshinsho, os escritos divinos. Então, quando conseguirem compreender a maior parte do conteúdo do Goshinsho, é porque vocês já estarão no nível bem elevado de Tie Shokaku. Muitas vezes acontece de um ponto da doutrina parecer muito claro no momento da explicação, mas ao voltar para casa, poucas passagens são lembradas. Depois de algum tempo, porém, repentinamente surge uma ideia que esclarece com precisão os diversos assuntos aparentemente esquecidos.
Essa ocorrência é um sinal de que a pessoa está desenvolvendo o seu tie shokaku. Também, para que vocês possam observar os sintomas apresentados por alguém doente e imediatamente sejam capazes de dizer de qual doença a pessoa sofre, é preciso que o tie shokaku esteja bastante elevado. Portanto, se vocês antigamente acertavam 5 entre 10 casos e agora já conseguem 6 ou 7, é prova de que estão progredindo na elevação do nível espiritual do seu tie shokaku. Bom, então Meixo Sama fala bastante, né, que a eficácia do jorei depende da elevação do nível espiritual. Essa elevação é obtida com a leitura, o estudo constante dos ensinamentos, né? Porque se você, por exemplo, recebe o Ohikari e não aprimora, fica difícil. Ele tem vários ensinamentos ensinando o ponto correto onde ministrar jorei, como atingir esse ponto e também a eficácia do jorei nesse ponto. Tudo depende da leitura do ensinamento. Então, receber a medalha, receber o Ohikari, o talismã sagrado, é só o primeiro passo. Depois disso, é importante o Bamehito ter a consciência de que precisa manter o seu aprimoramento, né? E a compreensão, aprofundar a compreensão dos ensinamentos. Bom, então, igual eu disse, o Ohikari vai ser consagrado no culto mensal, como é de costume. Assim que termina o culto, inicia-se a cerimônia da consagração do Ohikari de todas as pessoas que fizeram a inscrição no curso. Então, quem quiser fazer, por favor, mandar por e-mail ou por WhatsApp o interesse em se inscrever nesse curso de iniciação. Aí, quando concluir a leitura, nós faremos uma aula. Eu ainda não tenho definido como vai ser o modelo dessa aula, porque a gente vai depender da quantidade de pessoas interessadas, né? A necessidade realmente. Mas eu acredito que algo assim, bem simples, consegue resolver. Porque o reverendo Hiroki, ele sempre está respondendo aos questionamentos, né? E isso vai continuar. Quem tiver alguma dúvida pode enviar as perguntas. Eu posso responder por e-mail ou posso passar para ele responder aqui pelas palestras, né, que ele faz. Então, acho que uma aula é suficiente. A gente pode marcar para sexta-feira anterior ao final de semana do culto. E aí, a pessoa vai realmente confirmar que quer receber o Ohikari. Existe um donativo de gratidão pela outorga do Ohikari e, além disso, há o custo do envio. Esse custo eu não tenho como passar, porque depende da região. Então, quando a pessoa fizer a inscrição, ela vai colocar o nome completo, o seu endereço com o CEP, a partir do CEP será calculado o valor do envio. Isso vai realmente depender da região onde a pessoa mora. É uma coisa que o reverendo deixou bem claro, gostaria de enfatizar, é que somente as pessoas moradoras de outras cidades, outros estados ou países é que poderão fazer essa outorga à distância. Os moradores aqui de São Paulo precisarão vir à sede, porque, igual eu falei, é um ato realmente muito importante para a própria espiritualidade da pessoa. Como, neste momento, ainda não estamos podendo ter o culto no formato normal, com todas as pessoas vindo aqui participarem, né? Apesar de existir algumas regras falando sobre a liberação do funcionamento da igreja, não podemos ter mais do que 10 pessoas dentro do templo. Então, não pode marcar para as pessoas virem todas de uma vez aqui receber o Ohikari, serem outorgadas. O que a gente pensou é que quem tiver possibilidade de vir durante a semana, no horário do culto das 18 horas, né? Aí pode ser outorgado em outros dias que não o do culto mensal. Mas tudo isso a gente vai conversar, tem como conversar por e-mail, por mensagens, né? Isso a gente pode acertar depois, mas os moradores de São Paulo realmente precisam vir, da cidade de São Paulo precisam vir receber aqui pessoalmente o Ohikari. E eu acredito que a gente conseguiu esclarecer aqui assim, as dúvidas iniciais sobre o assunto, e quem tiver mais questões,
pode encaminhar por e-mail ou por WhatsApp. Por favor, não coloque aqui nos comentários do vídeo. Essa questão é preferencialmente respondida por e-mail ou WhatsApp. E a gente vai já, né, começar a se preparar para esse novo formato de outorga à distância. Tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigada. E qualquer dúvida podem escrever.